O cara revolucionou a indústria automobilística. Ele industrializou o carro elétrico e falou: esse é o futuro. E eu vou fazer assim, vou fazer assim. E para que isso se torne real, o que eu preciso fazer? Uma indústria de baterias e que isso se espalhe inicialmente, né, pelos Estados Unidos como um todo, para que os carros possam ser abastecidos. E isso vai se tornar o quê? Um utensílio residencial. A pessoa vai parar em casa e vai abastecer o carro. E é energia sustentável. Porque os carros que são movidos a combustão, eles utilizam a energia que é onde vai acabar. E aí, vai fazer como? A gente precisa ter uma solução para isso. E desse projeto, ele criou a SpaceX, que é a empresa que fabrica foguetes, revolucionou a empresa aeroespacial, porque até então ninguém produzia foguete que retornava. O cara conseguiu produzir uma tecnologia de foguete que faz a missão e volta, porque ele quer ir para Marte. Só tem um jeito de ir para Marte, se o foguete for e ele voltar. Senão não vai acontecer. Então o que tem que fazer? Vamos criar tecnologia. Como que a gente vai fazer dinheiro? Vamos revolucionar a indústria. Vamos baixar o custo, porque cada lançamento desse é uma fortuna. Agora, se eu vou e volto e reutilizo, esses custos vão para menos da metade. Eu não lembro agora os valores, mas a diferença é absurda. E ele está revolucionando a indústria. Então, mas você pega um cara desse como referência e fala assim: fudeu, né? Minha vida é uma merda. Eu estava vendo uma entrevista no TED dele. O próximo projeto dele é criar túneis, como é que eles chamam? Tridimensionais, para diminuir o trânsito das grandes cidades. Então os carros vão chegar, vão ter uma plataforma, eles vão descer e trajetos que levariam 30 minutos, os carros vão passar a levar 5 minutos para realizar. Então, assim, Los Angeles está precisando disso para ontem, não é para o futuro, é para ontem. E aí ele começa a falar, e os custos, como é que a gente vai conseguir fazer isso se tornar rentável e viável, né? Tem toda uma matemática por trás que permite que isso aconteça. Mas enfim, é inspirador, mas não pode ser minha referência. Porque se eu colocar isso como referência, realmente é um abismo, né? É uma viagem daqui para o sol. Assim, eu nunca vou conseguir alcançar o que esse cara alcançou, mas eu posso utilizar dessa mentalidade, né, de quem não tem medo. Imagina, o cara sonhar em colonizar Marte. Já não é sonho, já é projeto. Projeto é para 2030 alguma coisa. E aí na entrevista ele até fala, mas a nossa ambição interna é que talvez isso aconteça antes. É louco, já tem a nave. Ele botou, a nave tem, o foguete tem a dimensão de um prédio de 40 andares. Você consegue imaginar isso? Um foguete de 40 andares? E a ideia é colonizar lá com mais de 1 milhão de pessoas. Para 2040, tipo, é nesse nosso ciclo de vida, a gente vai ver isso, porque eles vão fazer. Ele já lançou um foguete agora, experimental, com o carro da Tesla dentro. Louco. Enfim. A história do personagem do Homem de Ferro, não, o personagem do Homem de Ferro é baseado na vida dele, no papel do Elon Musk. Enfim. Mas tudo começa aqui. Então você vê que é um cara que não tem medo. Imagina você falar assim, eu vou criar um projeto de colonização em Marte. Oi? Eu vou furar a Terra e os carros vão agora trafegar por debaixo da Terra. Num sistema. É louco. Mas tem medo? Não tem medo. Eu falo assim, vou fazer. Vou mostrar para vocês. E eu tenho tecnologia. Tem tecnologia para fazer isso. Então,
Como que a gente pode enfrentar, né, essas barreiras que somos nós que colocamos, não é ninguém que impõe. Tá? Quando a gente para observar exatamente quais são essas cercas, esses muros, ninguém impõe. É a nossa realidade, ou o nosso modelo, o nosso filtro que faz assim, eu acho que isso não vai ficar legal. Mas dentro de você faz assim, eu estou louco para fazer. Então por que você não vai lá e faz? Eu quero ser uma autoridade digital, mete a cara, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo, tem alguma coisa errada. E era a minha história, a minha trajetória era muito baseada em cima disso. Como eu falei para vocês, adoro estar aqui, mas nunca gostei do reconhecimento de estar aqui. Mas como assim? Não faz sentido, então sai daí. Ou aceita o reconhecimento. Aceita que as pessoas desejarão ou te ouvir, né? E tem gratidão por isso. Não é arrogante você estar lá e receber, não é arrogante você estar lá e desejar estar lá. Se você está lá e as pessoas querem te ouvir, tenha gratidão, aceita, né? E faz a tua luz brilhar ainda mais, porque certamente isso vai fazer com que os outros sejam ainda melhores. Porque eles vão perceber que eles também podem seguir o mesmo caminho. Tá? Então, e é por isso que hoje eu falo tanto sobre liderança. Né? E existe um tabu gigantesco quando a gente fala sobre liderança, porque todo mundo acha que ser líder é ser uma autoridade. Né? Ser líder é você mandar nos outros. Ser líder é você se dizer que é melhor que os outros. Mas não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Você não precisa nem ser dono de um negócio, você não precisa nem ser chefe de um setor para ser líder. E o processo de liderança, para ser ainda mais simplista, ele vai começar em que nível? Do meu para uma sociedade, do meu para uma comunidade, né? De mim para um grupo de pessoas, de mim para um indivíduo, ou de mim para mim mesmo? Que não adianta nem tentar transferir isso para fora quando você não abraça essa causa que é interna, que é própria, para depois poder realmente permitir que isso por movimentos orgânicos, por naturalidade, pela lei da difusão da inovação, que eu vou falar muito esse final de semana, isso aconteça naturalmente. O processo de liderança é um processo natural. E é óbvio que a gente vai falar sobre esses pontos, cada um de nós vai se identificar de uma certa forma com uma certa característica ou outra do que é isso. Tem pessoas que vão lidar muito melhor com a profundidade, né? E o lado mais individual da coisa. Eu gosto de estar lidando com o indivíduo e entender o indivíduo na sua profundidade. Eu gosto mais da escala. Eu não sou aquele cara que entra na vida de cada um, mas eu quero estar na vida de muita gente. São modelos diferentes. Tá? E é importante a gente entender que modelo é esse que a gente deseja transparecer e comunicar. Porque na hora que a gente compreende o que é isso, todas as ações que você vai tomar, elas precisam estar congruentes com isso daqui. Então assim, no ambiente mais próximo do que nós fazemos, se você é um cara de escala e você trabalha com personal training, você deve estar incomodado com a tua realidade. Faz sentido isso? Ou o inverso, né? Você é o cara do microscópio, a pessoa que quer ter esse tipo de contato mais individual, mas você está envolvido num ambiente mais coletivo, é bem provável que esteja perdido e frustrado, porque quer ter essa segurança, ou quer saber mais, quer se envolver mais, mas não tem o espaço para que isso aconteça, ou às vezes até as ferramentas ideais, porque é possível você ter escala e ter profundidade. É possível. Mas é onde as ferramentas precisam existir para que isso possa acontecer em algum nível. Tá? Porque quando eu falo de profundidade, a principal característica de um líder profundo
é um líder que transforma pessoas em líderes. Ele consegue fazer com que aquelas pessoas peguem aquele conhecimento e transformem a vida de outras pessoas. Faz sentido isso? Então, dá para fazer isso no nível de escala, transformando as pessoas em reais comandantes do seu caminho e fazendo com que essas pessoas também tenham condição de interferir entre aspas, mas de influenciar diretamente na maneira como outros ao redor dela possam também se conduzir. Né? O processo inteiro, ele nunca é um processo de convencimento, ele nunca é um processo de imposição, ele é sempre um processo de influência. Tá? Então, só para terminar aqui, para a gente mapear essa questão, e depois eu vou pensar nos blocos, a gente vai falar muito sobre essa questão da empatia. Então, eu sei que eu sou a minha melhor referência, eu sei que eu sou a minha principal referência, eu diria que, basicamente, hoje, eu considero isso como o meu grande porquê. Tá? Por que o programa existe? Por que eu existo? Hoje eu tenho essa clareza de que eu existo porque eu desejo influenciar pessoas para que elas se tornem as suas melhores referências. Para que elas realmente sejam os líderes que elas nunca tiveram. Então, se eu olho para o futuro e eu me enxergo, e eu tenho clareza disso, que eu quero me tornar essa pessoa, esse é meu foco, esse é meu caminho. Independente da grandeza, independente do tempo que leve para você alcançar, a chegar...